O Botafogo tem? Tem o Marlon, tem o Tietê, tem o Alain, tem o Gregory, chegou o El Arouche agora, né, um dos reforços do Botafogo para o meio-campo. Danilo Barbosa, que às vezes joga como zagueiro. Joga como zagueiro. E o que ele faz, o Arthur Jorge? Vai girando. No ataque, quantas opções tem para o ataque? A não arrebentar ninguém. Vai né, girando. Hoje o ataque está muito desfalcado, né? Você não tem vários jogadores, Júnior Santos, Eduardo, Jefinho, jogadores machucados, o Tiquinho o Jefinho faz tempo, né? É. Mas você ainda tem Luiz Henrique, aí chegou o Igor Jesus, chegou o Almada, tem o Savarino. Então você tem que ter jogadores para você ir rodando. Vai rodando, porque o Botafogo está em 2 competições. Vai ter um momento de calendário que vai apertar muito. Então, as contratações foram feitas para encorpar o elenco. Não é dizer que eles vão chegar e vão ser titulares. Acho que não. Foram 8 jogadores contratados pelo Botafogo, maior número, né? A gente falou sobre isso aqui já, junto com o Atlético Goianiense, e jogadores para diferentes posições. O Botafogo fechou o Vitinho para a lateral direita, porque perdeu, o Damian Soares ficou afastado, né, fora dos planos. Só tem o Ponte, Matheus Ponte hoje. Fechou o Alex Telles para a lateral esquerda. Por quê? Machucou agora o Cuiabano, só tem o Marçal. O Marçal está sempre se machucando também. Então ele montou um elenco para falar, olha, daqui até o final do ano a gente tem boas opções para mais posições. Porque do meio para frente já tinha. Agora faltava dar uma reforçada na defesa. Já tem uma pergunta na tela para você, Eugênio. Para você responder primeiro. O professor, ele fica sempre atento, mais do que todos nós aqui. Olha só nessas como tá perguntas. Eu gosto das perguntas. Fogão passou a ter elenco mais forte do Brasil? Você não gosta, professor? Gosto. Você é sempre o primeiro a prestar atenção e responder essas perguntas. Gosto e fico em dúvida. Mas é que muita gente fala que... Nossa, o Botafogo... Qual a sua dúvida? Botafogo contratando mais um lateral esquerdo, Alex Telles. Não é um exagero, já tem Hugo, Cuiabano, Marçal. Mas um clube que entende a dificuldade de disputar um campeonato brasileiro e conciliar com outra competição, como o Botafogo ainda tem a Libertadores, sabe que é necessário. Mesmo que, às vezes, alguns jogadores fiquem subaproveitados, acabem não sendo relacionados, é um preço que o Botafogo não pode pagar novamente por subestimar a dificuldade de uma temporada no futebol brasileiro. E se quiser lutar por título, esse patamar em que o Botafogo se colocou hoje, precisa ter ali 2, 3 jogadores por posição, eventualmente 4. Então... Falou tudo, ó. Desculpa te interromper, mas você falou que eu já estava pensando para ajudar o professor que disse, ficou em dúvida, saindo fumaça da cabeça do professor. Você repetiu, Breler, algo que o técnico do Palmeiras, um dos melhores elencos, a gente pode colocar aqui, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, para a gente analisar e pensar quem tem o melhor elenco. Né? Não sei se o Galo entraria nessa, talvez não agora. Nesse momento, o Abel Ferreira sempre fala, eu quero ter, e converso com a Leila, com a nossa diretoria, eu quero ter 2 jogadores confiáveis, né? Iguais, de mesma qualidade, para cada posição. Botafogo está nessa? Botafogo está nessa, se colocou nessa posição. O Flamengo, e até o Landim ali passou um recibo quando foi reclamar dos investimentos que o Bahia... na verdade, o Textor reclamou dos investimentos do Bahia e o Landim reclamando ali dos investimentos de SAF, que isso precisa ser regulado. Mas, em algum momento dessa temporada, o Flamengo dormiu no ponto. Confiou muito ali no seu elenco, nos grandes investimentos... E, na minha visão... Ele não sabia que ia machucar tanta gente também. Mas acontece, o Abel Ferreira no Palmeiras começou o ano com 3 laterais esquerdos, e ali apostando na versatilidade do Caio Paulista, e faz valer hoje. O Piquerez machucado, o Caio Paulista se tornou titular e tem o Vanderlan como opção. Então, elencos de times que brigam nessa prateleira por títulos de todas as competições precisam ser encorpados. Hoje, eu ainda vejo o Flamengo com todo mundo à disposição, o melhor time titular. Isso aí, para mim, é indiscutível. É uma concentração de genialidade, de jogadores capazes ali de fazer coisas individualmente que outros times não têm. Mas se a gente olhar elenco, profundidade, para mim o Flamengo deixou de ter o melhor elenco do país. Hoje Botafogo e Palmeiras têm melhor elenco que o Flamengo. Então...
por margem muito curta, mas muito por oferecer ao técnico mais opções nesses momentos de baixa. O Tite, em alguns momentos no Flamengo, precisou usar jogadores que estavam ali praticamente descartáveis. O Verton foi opção, até o Carlinhos, que não era para ser uma opção frequente. O Eugênio tem trazido aqui a opinião dele de que o Flamengo precisa de mais volantes, né? Ou mais um, pelo menos, não é, Eugênio? Sim. Só para ficar numa posição, né? E a lateral direita? Que, na verdade, tem o Alan, mas que não está jogando bem. É por isso Minha que opinião. eu acho que a gente, às vezes, se precipita um pouco com essa história de melhor, mais forte. Quem tem que ser melhor e mais forte é o time. O elenco tem que ser equilibrado. E nisso o Botafogo Mas está bem. para lutar por título do Brasileirão e junto com outra competição, no caso Libertadores, ou no caso do Flamengo, junto com mais duas, você ter um grande time e não ter um grande elenco, Não, você vai sofrer alguma hora, O ideal professor. é tudo, mas eu acho que não vale, por exemplo, você ter 3 meias fantásticos e não ter ninguém na lateral esquerda ou no miolo da zaga. Mas aí é um problema ou no do gol. elenco. Aí, Então, aí é um elenco desequilibrado. Por isso que o elenco tem que ser equilibrado, antes até do que forte. Como o Breler falou, forte é o time do Flamengo. O time do Flamengo tem uma força que o Botafogo não tem, nesse sentido dos caras que vão tirar coelho da cartola. Agora, o que o Botafogo está fazendo, e muito bem feito, é um elenco equilibrado. Só para a lateral esquerda, tem 3 nomes hoje, independentemente, né, deles se machucarem ou não, mas o Marçal, o Cuiabá e agora o Alex Telles, quem é que tem isso? Cuiabano, você já ficou íntimo, já chamou de Cuiabá, é isso? É o Cuiabano, né? Que eu jamais teria aberto mão desse jogador se eu fosse o Grêmio. Jamais. Ainda mais Mas com a no atual Grêmio ele jogou a escassez. bola que está jogando no Botafogo? Muito jovem. Mas era um Muito jovem, jogador que entregava. Mas O olha, Botafogo viu isso. Outro mérito dessas contratações. A gente fala muito do dinheiro que o Botafogo tem, mas você tem que ter cabeça também, não é só dinheiro. Exato. O Botafogo está investindo muito bem onde precisa. e tem uma coerência de elenco, de jogadores ali com características diferentes para a mesma posição. E olha o fator, Abel, do equilíbrio no elenco, como faz diferença. O Fortaleza, se a gente olhar nome por nome, é um elenco de encher os olhos? Não é. Mas é um elenco que oferece para o Vojvoda esse tipo de opção. Ele olha ali e vê, na direita eu posso usar o Brites, que é um cara com característica mais defensiva, ou o Tinga, ou até mesmo o Pikachu, recuá-lo para fazer novamente a lateral direita. Então é um elenco trabalhado de forma inteligente. E eu vejo que nessa temporada faltou isso ao Flamengo. Primeiro, lá no começo do ano, de ter ali esse elenco um pouco mais profundo, não necessariamente contratando só estrelas como De La Cruz, mas gente ali para encorpar. E o principal, nessa janela, os reforços do Flamengo demoraram muito a chegar. Do Botafogo empilhando gente. O Palmeiras, que já tinha se reforçado antes, chega o Felipe Anderson, jogador de impacto. E o Flamengo... As contratações do Flamengo, é curioso que tem um perfil diferente, né? De clube para clube. A do Flamengo é bem marcada. São nomes que causam já um impacto. Chegando. Não, né? são boas contratações. Não mas... estou dizendo que isso é ruim, não, é bom. Mas imagine... Mas, por exemplo, você citou o Fortaleza, o próprio Botafogo, o próprio Palmeiras, por exemplo. É diferente você... E o diferente não quer dizer que vai dar certo ou errado. Olha o exemplo que eu vou dar. O Palmeiras vai buscar Aníbal Moreno. O Flamengo vai buscar o Arturo Vidal. O Arturo Vidal não deu certo, o Moreno está dando certo. Mas quando chega o Moreno, quando chega o Vidal, qual causou mais impacto? Mas o Flamengo também traz caras que causam impacto e dão certo. Mas imagine... Mas é sempre nessa linha do Flamengo, não é? Se fosse o do Flamengo, dificilmente é para compor elenco. Você falar assim, está chegando para compor. Eu acho que a exceção do Carlinhos, né, nenhum deles você pensa só em compor elenco. Você pensa em caras que eventualmente venham a ser titulares. E o Botafogo ainda tem mais um mérito. O Botafogo passou por muitos problemas, perdeu jogadores fundamentais por contusão, por muito tempo, e está conseguindo em todas aí. O caso Júnior Santos, por exemplo. Júnior Santos, às vésperas de uma disputa de Libertadores, você perder um jogador como esse, é para entrar em profunda depressão. O Botafogo não fez isso. Não quando você tem Luiz Henrique, Savarino e companhia. Então, quando você traz... E entra o Igor Jesus, Igor que era pouco Jesus. conhecido no Brasil, e dá o resultado que ele tem dado. Não, o Gregory... Tem o Matheus Barbosa. Martins também, né? Então, não, mas o Botafogo conseguiu essa mescla também de investimentos pesados, onde ali precisava qualificar, subir o sarrafo
e, ao mesmo tempo, inteligência de mercado para entender. Olha, tem o Barbosa, que é um jogador que entrega no cenário sul-americano e tem projeção. Tem um jogador como o Bastos, que foi um grande acerto, mas que não vingou na temporada passada, levou um tempo para adaptar. O Gregory, que para mim é o outro achado, um jogador que se encaixou muito bem no time. Então, isso é formar elenco. Teve uma contratação do Botafogo que foi perfil Flamengo. Qual foi? Não, Almada. Luiz Almada. O Almada é perfil Flamengo. Luiz Henrique. Eugênio matou. O Flamengo... Luiz Henrique também, claro. O Flamengo queria Luiz o Henrique Luiz é mais Henrique. caro da Então, história, não é? Do futebol brasileiro? Mas um clube como o Botafogo precisa pensar nessas Botafogo pontas. mescla, né? Mas esse é o cenário Mescla ideal. bem. Esse é o cenário ideal. O Flamengo, a minha crítica é que em algum momento o Flamengo sabia, e com muita antecedência, que essa temporada seria sacrificante, que iria ter um risco alto de lesões, de desgaste, porque sabia que tinha Copa América e o calendário não ia parar. Só que o Flamengo passou bem nesse período. O Flamengo resistiu ali com o time desfalcado. Porque já tinha um bom elenco. Não, Por isso que ele resistiu. Não, Concorda? é um bom elenco, mas entregou até acima das expectativas. Tem que recorrer muito à base, né? Recorreu à base. Mas no cenário ideal, o Flamengo deveria Só um ter momento. tido um elenco A mais base profundo. faz parte do elenco. Mas mais do que base, Abel. Palmeiras é um grande exemplo. Mas Se você tem base boa, Que base? se você conta com garotos que têm qualidade, você não pode dizer que eles não fazem parte do elenco. Mas para mim, o Flamengo, sob ali a gestão do Marcos Braz no departamento de futebol, ele se caracteriza muito por isso. Sente ali que, olha, tá faltando jogador, usa o seu poderio financeiro, vai lá e busca 3, 4 caras de impacto. Em alguns momentos, falta essa inteligência de mercado de conseguir achados que não são super caros, que não vão inchar a folha salarial, mas serão cirúrgicos na composição do elenco, como é o caso de Fortaleza, de Palmeiras, do Botafogo. Então, no Flamengo, esse tipo de movimentação é mais rara. E, para mim, é muito ali de um departamento de futebol que se acostumou a ficar refém, em muitos momentos, desse tipo de contratação. Olha, trouxe o Alcaraz agora, todos os problemas resolvidos? Não necessariamente. Ainda tem mais coisas a sanar. Não é porque você tem grana que você não pode fazer uma boa feira, né? Uma feira racional. Como o Botafogo é o cara rico que faz aquela feira racional. Vai nos melhores horários, De vez em quando vai naquele supermercado de grife também, mas de vez em quando vai na feira. Os 8 contratados pelo Botafogo, ele só comprou, né, teve que pagar a transferência de 3. O Almada, o Matheus Martins e o Vitinho agora, lateral direito. Todos os outros são jogadores que estavam livres no mercado. Que ele não teve que pagar o clube para tirar. Entendeu? Ou que já faziam parte, como o Adrielson, do grupo Botafogo, né? Do grupo Eagle, que é o grupo do... O próprio Alex Telles, que é o último, né? O Alex Telles E ontem, com ele, né? Estava comentando aqui ontem, né? Rescindiu o contrato lá com o Al Nassr. Aí já, tem um lateral esquerdo aí. Pimba! Horas depois ele já estava no Botafogo. É um mercado muito inteligente do Botafogo, inclusive em relação a timing de contratação. Esse caso do Alex Telles é clássico, né? Não sei se tem, mas dá a impressão, veio isso na minha cabeça agora, que eles têm algo num computador assim que pisca. O jogador tal acaba de... Scout. Departamento de scout que trabalha 24 horas por dia, sabe? É isso, mas tem que ser. Mas no ano passado, o Botafogo pecou justamente por isso. O ano passado acaba sendo acidental na trajetória do Botafogo, porque pelos planos do Textor, o Botafogo começaria a brigar por títulos nesse ano, em 2024, não em 2023. Então, e como o Botafogo chegou, o trabalho do Luiz Castro encaixou, o Botafogo se assustou com aquilo e teve uma dificuldade de reação, de ir ao mercado, como está indo nessa janela, de ter essa ambição que o Textor está demonstrando agora. Então, por tudo isso, é esperado que, com os aprendizados do ano passado, o Botafogo, de certa forma, passe a se enxergar como um grande competidor no futebol brasileiro. E, a partir disso, vai incomodar mais gente, vai obrigar outros times a serem cada vez mais cirúrgicos no mercado, porque chegou um time com capacidade de scout, de detectar bons valores e, ao mesmo tempo, com capacidade de investimento. Grana, né? Então, o Flamengo, por exemplo, nesse caso, em vez de reclamar, de questionar os investimentos do Textor, precisa trabalhar internamente para melhorar o sistema de captação,
para não ficar só em contratações como De La Cruz, que são necessárias, são importantes, mas no caso do Flamengo, por muito tempo ele conseguiu dominar, não dominar, mas ter o melhor elenco da América do Sul por causa dos investimentos. E o clube que faz mais investimentos tende a ter mais sucesso. Essa do Só que Flamengo... com uma concorrência maior, com investimento e, ao mesmo tempo, inteligência de mercado, passa-se a exigir outras coisas. Mandar uma corneta aqui, essa do Flamengo, rubro-negros vão ficar bravos, mas é a verdade, para mim é a verdade. Enquanto o Flamengo era o clube com mais dinheiro, com mais poder de investimento, estava tudo lindo. Ninguém reclamou, tudo feliz, merecidamente ganhando os títulos que o Flamengo ganhou, Libertadores 2 vezes, Brasileirão, etc. e tal. Aí quando surgem Botafogo, Bahia, tarará, aí o Landim se incomoda. Ah, para com isso, tá de brincadeira, né? Aí não pode. Se é o Botafogo fazendo isso, vão falar que o Botafogo tá chorando, que é chororô. É ou não é? Mas e do lado do Botafogo também, Abel? O Textor fez... Também foi chorar. Fez todos esses Bahia. investimentos. E vai falar do Bahia? Então você tem razão. Aí um atirando no outro. Todo mundo só quer... Só eu que posso ter dinheiro para gastar. Se surge outro, já... Ai, não, tem que ver fair play, tem que ver... Imagine se o Fortaleza, né? se o Fortaleza, nesse momento, fosse levantar a mão e falar: pessoal, tem algo injusto aí na distribuição dos recursos. E é um clube que não reclama, joga ali de acordo com as regras do jogo. Eu até entendo que o futebol brasileiro precisaria ter um fair play financeiro em duas pontas, para controlar clubes endividados que gastam sem pensar e, às vezes, acima da receita, e numa outra para equilíbrio, como aquilo que o Curti está falando, de um campeonato que parte em condições de igualdade. Mas essa Na hora de dividir o bolo da TV, ninguém pensa nos outros. Mas essa não é a intenção de ninguém, de nenhum desses dirigentes aí. Realmente olham para o próprio umbigo e esquecem que para ter um campeonato equilibrado, você precisa dividir o recurso entre todos, não só no topo. Mas aí na hora que aparece outro gastando mais... Aí a dificuldade de fazer liga, pelo menos uma só, né? Aqui a gente vai ter facilidade de ter várias. Mas liga seria uma só para pensar no bem do negócio, do produto. A gente estava falando de futebol americano, de um certo equilíbrio, para o próprio produto mesmo, para você ter... Por exemplo, já pensou um Fortaleza com um pouquinho mais de igualdade de recursos? Se com essa disparidade toda já consegue fazer um trabalho assim? É verdade.